Olá. Bem, hoje vamos continuar a resolver os problemas de matrizes. Então vamos para a questão de número 12. Dadas as matrizes A igual a 3, menos 1, 2, 1. Matriz de segunda ordem, né? Duas linhas, duas colunas. E B, a matriz XY. Se a B é igual a 1 menos 6, então y elevado a x é igual a... Então reparem, nessa questão ele está querendo saber quem é o y elevado a x. Para isso eu tenho que saber qual é o valor de x e qual é o valor do y. O que é que ele deu? Ele deu uma equação matricial. Disse que se AB é igual a 1 menos 6, deu A, deu B. Então eu vou substituir e resolver essa equação matricial. Vamos lá. A vezes B vai ficar linha por coluna, né? 3 vezes x, 3x, menos 1 vezes y, mais y. Então 3x menos y é o elemento que fica na primeira linha e na primeira coluna. 3x menos y. E vou para a segunda linha agora, multiplicando pela coluna. Então vai ficar 2x mais y, é o elemento da segunda linha e da primeira coluna. Isso é igual a 1 menos 6. Antes disso, a gente deveria verificar se eu posso multiplicar essas duas matrizes. Agora a gente já sabe porque a gente multiplicou, né? Mas eu deveria ter visto. Uma matriz 2 por 2 pode multiplicar uma matriz 2 por 1? Pode. Só podemos multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Essa tem duas colunas e essa tem uma coluna. Tem duas linhas, né? Então duas linhas, duas colunas, essa primeira e a outra duas linhas e uma coluna. Então pode. E o resultado vai dar uma matriz 2 por 1. Tá? 2 por 1, que é essa daqui, ó. 2 por 1. 1 menos 6. Então eu fiz o produto e agora, quando duas matrizes são iguais, eu igualo os elementos correspondentes, né? Então, 3x menos y igual a 1, 3x menos y igual a 1, 2x mais y igual a menos 6. Resolvo esse sistema e somo uma equação com a outra, né? Vai ficar 3x com 2x, 5x, menos y mais y vai cortar, né? E 1 menos 6 vai dar menos 5. X é igual a menos 5 dividido por 5, vai dar menos 1. Então eu substituo numa das duas equações, fica 2 vezes menos 1, substitui na segunda, né? 2 vezes menos 1, mais y igual a menos 6. Então isso aqui vai ficar y igual a menos 6 mais 2, menos 4. Como ele pediu y elevado a x, y elevado a x é o que ele quer, né? Aí vai ficar y menos 6, y é menos 4, elevado a x, que é menos 1. X, que é menos 1. Então o resultado vai dar menos 4 elevado a menos 1, vai ficar menos 4 elevado a 1 sobre, na verdade, vou passar esse menos 4 para o denominador, inverto a fração, né? E troco o sinal do expoente. Então vai ficar menos 1 sobre 4 é a resposta, letra B. Uma questão simples, né? Para quem conhece as propriedades das matrizes. A questão 13. Sejam A e B matrizes quadradas de ordem n. Se a transposta de A é igual à inversa, aliás, se a transposta de A é a inversa de A, são respectivamente as matrizes transposta e inversa de A, qual das seguintes afirmações é sempre verdadeira? Letra A. Determinante de A é igual ao determinante da inversa de A? Não. A propriedade diz que não, né? Que determinante de A é diferente do determinante da inversa. O determinante de A vezes B é igual ao determinante de B vezes A? Não. Determinante de A vezes B é igual ao determinante de B vezes determinante de A. Então é falso também. O determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta de A? É sim. Então essa é a verdadeira. Mas vamos ver as outras. O determinante da soma é igual à soma dos determinantes? Não.
Não é verdade. E a determinante de um número multiplicado por uma matriz, K vezes determinante de A, é igual a K, onde K pertence a R asterisco, isso é verdade? Não. Por exemplo, se o determinante for de segunda ordem, e eu multiplicar o K, se eu multiplicar da linha que eu multiplico, cada vez que eu multiplico uma linha ou uma coluna, eu multiplico também o determinante. Tá? Se eu pegar uma matriz 2 por 2, por exemplo, e se eu multiplicar ela por K, digamos um número qualquer, digamos 2, então vai ficar, multiplicando, se ela tem duas linhas e duas colunas, vou multiplicar cada linha por 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Se for de terceira ordem, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Se eu multiplico uma linha por um número, eu multiplico o determinante. Se eu multiplico a matriz por um número, eu multiplico todos os elementos. Tá certo? Então aqui é falso. Questão 13. Então a resposta é a letra C. Questão 14. Aliás, questão 14. A inversa da matriz 2002 é a matriz. Ora, a inversa de uma matriz A vai ser uma matriz tal que, multiplicando ela pela matriz A, eu encontro a identidade, a matriz identidade. Então eu não sei quem é a matriz inversa dessa. Aí eu digo que a matriz inversa é uma matriz que tem que ser 2 por 2, né? Porque essa matriz A é 2 por 2. Aí a inversa vai ser, eu vou chamar de A, B, C, D os elementos, tá certo? São 2 por 2, são duas linhas e duas colunas. Aí eu vou multiplicar pela matriz A, que é esta aqui, 0, 2, 2, 0, e o resultado vai dar a matriz unidade, ou identidade. Então vamos fazer aqui, linha por coluna, A vezes 2, 2A, B vezes 0, 0. Então vai ficar 2A, que é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, igual a 1. 2A igual a 1. Daqui eu tiro que o A é igual ao meio. Aí eu faço a primeira linha pela segunda coluna. 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então vai ficar menos 4. Tá? Menos 4. Eu multipliquei aqui a primeira linha pela segunda coluna, né? 2B. Aliás. Eu vou multiplicar essa primeira linha pela primeira coluna, né? Eu já multipliquei pela primeira coluna, agora eu vou multiplicar pela segunda coluna. Vai ficar A vezes 0, 0, 2 vezes B dá 2B. Isso é igual a, que está na primeira linha e na segunda coluna, 0. Então 2B igual a 0. Daí eu tiro que B igual a 0. Depois eu faço segunda linha pela primeira coluna. C vezes 2 dá 2C. D vezes 0 dá 0. Então vai ficar 2C igual a 0. C igual a 0. Depois eu faço a segunda linha pela segunda coluna. C vezes 0 dá 0. D vezes 2 dá 2D. Então vai ficar 2D igual a 1. D igual a 1 meio. Então a matriz inversa é A, que é 1 meio, B, que é 0, C, que é 1 meio, C é 0, aliás, C é 0, e o D, que é 1 meio. Então a inversa vai ser essa matriz, 1 meio, 0, 0, 1 meio, que é a letra C. Tá ok? Vamos para a questão de número 15. Considere a matriz A igual a AIJ 3 por 4, na qual AIJ é igual a I menos J, se I for menor ou igual a J. E AIJ é igual a I vezes J, se I for maior do que J. O elemento que pertence à terceira linha e à segunda coluna da matriz transposta de A ele quer saber qual é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna da transposta. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular todos os elementos, escrevo a matriz toda, depois eu pego a transposta e vejo qual é o elemento que ele quer. Só que
como eu sei que é transposta e ele só quer um elemento, eu vou e calculo o elemento da matriz normal, depois aquele elemento eu vejo qual é a transposta dele e marco a resposta. Então aqui eu faria o seguinte: ele pediu o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, não é isso? Da transposta de A. Terceira linha e segunda coluna. Aí eu vou na transposta e calculo o elemento que está na segunda e na terceira. Toco aqui a linha pela coluna. Na segunda coluna eu vou passar para a linha e a terceira linha eu vou passar para a coluna. Aí fica a segunda linha e terceira coluna. E aí eu vou e substituo aqui, ó, o elemento que está na segunda, na terceira, segunda linha e terceira coluna da matriz original. Então vai ficar I menos J, né? Porque o I é menor do que o J. O I é menor do que o J, 2 e 3, né? O I é 1, o J é 3. Aí aqui vai ficar I menos J, no caso 2 menos 3, que é menos 1. Então o elemento é menos 1, a resposta é a letra C. Repito, eu poderia aqui escrever toda a matriz para ter segurança mesmo, se eu tiver alguma dúvida, tiver algum receio, ou até para confirmar se quiser. Eu vou e calculo o elemento, escrevo a matriz toda, ela tem 3 por 4, vai me dar um trabalhinho, né, se eu fizer assim, 3 por 4, aí eu tenho que calcular 12 elementos. Depois que eu tiver esses 12 elementos, eu verifico qual é o que está na segunda linha e na terceira coluna. Depois eu acho a transposta, tá? Para achar o resultado. Questão 16. Assinale verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa. Se A e B são matrizes de tipos 2 por 3 e 3 por 4, respectivamente, então não se define o produto A vezes B. Ora, eu só posso multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira, 3, for igual ao número de linhas da segunda, 3. É verdade. Então, se A e B são matrizes desses tipos, então não se define? Se define sim. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 4. O número de linhas igual ao número de linhas da primeira e o número de colunas igual ao número de colunas da segunda. Então essa aqui é falsa. Tá? Está dizendo que não se define, mas a gente viu que define. Afirmativa 1. Dadas uma matriz A, só é possível calcular A ao quadrado se A é uma matriz quadrada. Claro, verdade. Porque se A não for quadrada, por exemplo, a matriz 2 por 3, eu não posso multiplicar, porque eu multiplicaria 2 por 3 por 2 por 3. Então ficaria número de colunas 3, número de linhas 2. Então não poderia multiplicar, só se ela for quadrada. Se for por 2 por 2, o resultado vai dar uma matriz 2 por 2. Se for 3 por 3, o resultado vai dar uma matriz 3 por 3 também. Ok? Então é verdade. Só é possível calcular se A é uma matriz quadrada. Afirmativa 2.2. Se A e B são matrizes quadradas de ordem n, e O é a matriz nula de ordem n, então A vezes B igual a 0. Se e somente se A igual a 0 ou B igual a 0. Não, a gente viu que a gente vai ver ainda isso aí, determinantes, tá? A gente só pode multiplicar duas matrizes. Aliás, a gente multiplicando duas matrizes, se eu puder multiplicar, eu posso ter as duas diferentes de 0 e o produto ser nulo. Não tem problema. O produto de duas matrizes pode dar 0 sem que obrigatoriamente as duas ou uma das duas seja nulo. Ok? Então essa é falsa. 3.3. Se A igual a menos 1, 0, 1, 1, então a inversa dessa matriz é menos 1, 0, 1, 1. É ela própria. Ora, quando é que uma matriz é a inversa da outra? Quando eu multiplicando uma pela outra, eu encontro a matriz de identidade. Então eu vou pegar essas duas e multiplicar para ver se dá identidade ou unidade, que é 1, 0, 0, 1. Vamos ver se é. A primeira linha pela primeira coluna vai ficar menos 1 vezes menos 1 dá 1, 0 vezes 1 dá 0, então vai dar 1. 1 é o primeiro elemento da matriz de identidade, né?
Vamos ver o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna agora. Tem que dar 0. Menos 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, beleza. Tem que dar 0. Deu 0. Aí eu vou para a segunda linha e primeira coluna. Tem que dar 1. Tem que dar 0 também, né? Segunda linha e primeira coluna tem que dar 0 também. Que é a matriz de identidade, né? Vai ficar 1 vezes, segunda linha, primeira coluna. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Ok. Então deu certo. Agora vamos para a segunda linha e segunda coluna. Tem que dar 1. Né? Da matriz de identidade, o elemento que fica na segunda linha e segunda coluna é 1. Então vamos ver se dá. Vamos ver se dá. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Então, 0 mais 1 dá 1, verdade. Então, essa questão é verdadeira, essa afirmativa. E a última afirmativa, 4,4. Se A e B são matrizes quadradas quaisquer, de ordem N, então A vezes B igual a B vezes A. Não é verdade. Quando você muda a ordem do produto das matrizes, o resultado vai dar diferente. Ok? Então, essa é uma resposta, uma afirmativa falsa. Vamos para a questão de número 17. Dada uma matriz A, indica-se por A menos 1, a inversa, a matriz inversa de A, AT, a matriz transposta de A, e por DTA, determinante de A. Assinale verdadeiro ou falso. Afirmativa 00. Se A é uma matriz do tipo 3x2 e B é matriz do tipo 2x4, então a matriz produto AB é do tipo 2x2. Vamos lá. 3x2, 2x4. Posso multiplicar? Posso. 2, número de colunas da primeira. 2, número de linhas da segunda. Posso. E o resultado será uma matriz 3 por 4. O número de linhas tem que ser igual ao número de linhas da primeira. E o número de colunas tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Então ele está dizendo aqui que é do tipo 2x2. Então é falsa, né? A afirmativa 00 é falsa. Vamos à afirmativa 1. Se A é uma matriz quadrada inversível, ela tem inversa, então A menos 1 vezes A igual a vezes A menos 1. É verdade. O produto de uma matriz pela inversa é igual a matriz, igual ao inverso dos elementos, né? A menos 1 vezes A é igual a vezes A menos 1, e isso é igual a matriz de identidade. Então essa é a verdade. 2. Se A é uma matriz quadrada de ordem 2 e B é igual ao dobro de A, então o determinante de B é igual a 4 vezes o determinante de A. Vamos ver se é verdade. Ó, se a matriz é 2 por 2, ela tem duas linhas e duas colunas. Se eu multiplicar a primeira linha, por exemplo, por 2, o resultado do determinante vai ser o dobro. Se eu multiplicar só a segunda linha por 2, vai ser o dobro também. Então vai ficar o dobro do dobro, 4 vezes o determinante de A. Então, verdade essa afirmativa. E a afirmativa 3. Determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Verdade. Tá? Determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Verdade. A solução do sistema 3 menos 6y. 3x menos 6y igual a 12. Menos x mais 2y igual a 8. É o par 00. Vamos ver se é. Vamos resolver esse sistema. Vamos multiplicar essa segunda linha por 3 e somar com a primeira, para ver o que é que dá. Vai ficar menos 3x mais 6y igual a 24. Menos 3x mais 3x dá 0, né? 0. 6y menos mais 6y, que eu vou multiplicar por 3, então vai dar 0 também. Então aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar 12 mais 8, 20. Quando é que 0 é igual a 20? Nunca. Então a solução desse sistema é impossível, ok? Se você achar o determinante principal desse sistema, 3 menos 6 menos 1, 2, você vai ver que ele é igual a 0. E aí, quando você vai calcular o determinante da matriz x ou da variável y, não vai dar 0. Então, um número dividido por 0 não existe, é impossível, né? Então, essa é falsa também.
Questão 17. A questão 18. A é uma matriz M por N e B é uma matriz M por P. Assinale verdadeiro ou falso. Afirmativa 00. A mais B existe se somente se N for igual a P. Qual é a condição que a gente tem para que a soma das matrizes exista? É que a ordem de uma seja igual à ordem da outra. Então, se um é M por N e a outra é M por P, para ser igual, o M por N e M por P, o P tem que ser igual ao N, né? Porque eu tenho M e M. M linhas, M linhas. O número de colunas tem que ser igual. N igual a P. Tá? Então é verdade. Afirmativa 00. Afirmativa 1. A igual a transposta de A implica que M igual a N. Ora, eu só posso somar a matriz com a transposta se for a mesma ordem. Então, a soma das duas vai ficar A igual a transposta. Quando eu mudo a ordem, vai ter que ser igual, né? Então, quando eu mudar a ordem, isso aqui vai ficar P por M. Vai ficar M por N, P por N. Então, M tem que ser igual a P, né? O número de linhas tem que ser igual ao número de linhas da outra. M igual a P, quando eu trocar aqui. Então, verdade é essa. 2. A vezes B existe se somente se N for igual a P. A vezes B. Ora, A vezes B, para eu multiplicar, eu tenho que ter o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Certo? Então, aqui o caso o N tem que ser igual ao M. O N tem que ser igual ao M. Ele disse que o N tem que ser igual ao P. Então, falsa. 3. A vezes a transposta de B existe se somente se N igual a P. Ora, A vezes B. A transposta de B, se B é a matriz M por P, a transposta vai ser P por M. P por M. Então, eu só vou multiplicar. Eu vou multiplicar A vezes a transposta, vai ficar M por N, P por M. Trocado aqui. M por N, P por M. Então, N tem que ser igual ao P. N tem que ser igual ao P, verdade. Então, isso aqui é verdade. O 4. A transposta de A vezes B sempre existe. Quem é a transposta de A? N por M. N por M. E multiplicando por M por P, existe sim. Não é? Aqui vai ficar M o número de colunas, quando eu fizer a troca, igual ao número de linhas da outra. Então, essa sempre vai existir. Verdade também, a afirmativa 4. Vamos agora para a questão de número 19. O produto das matrizes 1, 2, 3, 4 e B 4, 3, 2, 1 é a matriz. Essa é muito simples, né? Vamos multiplicar linha por coluna. 1 vezes 4, 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 dá 8. Então, o elemento que fica na primeira linha, na primeira coluna, é 8. Então, só pode ser a letra C ou a letra A. Não é? Ou as outras estão fora, porque não dá 8. Né? Uma dá 3, outra dá 4 e outra dá 2. Agora, vamos pegar a primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 2 dá 5. Então, o elemento que fica na primeira linha e na segunda coluna é 5. Está aqui, ó. É essa daqui, então. Essa aqui é 20, então nem sigo mais. A resposta é a letra A. Certo? Vamos agora para a questão de número 20. Marta e Luci foram a uma loja e compraram 2 artigos A e B, nas quantidades indicadas na tabela abaixo. Então, Marta comprou produto A, 3 produtos, produto B, 2. Luci comprou 4 A e 1 B. Aí, para saber se dessa loja os respectivos preços unitários de A e B são 12 e 8, os totais pagos por Marta e Luci podem ser obtidos calculando-se o produto das matrizes. Então, vamos multiplicar essa matriz aqui, 3, 2, 4, 1, pela matriz 12, 8. 12, 8. Tá certo? Como essa é 2 por 2, essa daqui 12, 8 tem que ser 2 por 1.
certo? 2 por 1, porque eu só posso multiplicar uma matriz por outra se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então aqui é 2 por 2, e a outra tem que ser 2 por 1, porque se for 1 por 2, você não pode multiplicar, né? Ficaria diferente o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda. Então tem que ser 2 por 1, 2 linhas, uma coluna, 2 linhas, uma coluna. Então 3 por 2, 3, 2, 4, 1, 12 por 8. 3, 2, 4, 1, 12 por 8. Resposta, letra C. Questão de número 21. Num livro muito velho e em péssimo estado de conservação, Maria notou que existia em um exercício uma matriz 3 por 3 rasurada. Então está aqui. 3 por 3 rasurada. Só sabe esse elemento da primeira linha e da segunda coluna, esse elemento da segunda linha e da terceira coluna, e esse outro elemento aqui da terceira linha e primeira coluna. E ele diz, no enunciado do exercício, constava que a matriz M era igual à sua transposta. Então essa matriz M é igual a matriz transposta, tá? A transposta dela. Então aqui ficaria não sei na coluna, tá? E ele disse também que M é igual à sua transposta e que a soma dos elementos de cada linha era igual à soma dos elementos da diagonal principal. Então eu somo os elementos aqui, esse A mais 1 mais B vai ter que ser igual a essas três aqui, ó. Então eu preencho aqui, ó, A, 1, B, C, D, 5, 3, E, F. Faça a inversão e igualo cada elemento com cada elemento que eu vou achar. Vocês vão ver que a resposta vai dar 9, porque ele está querendo a soma dos elementos da diagonal principal. Façam essa daí. Façam essa, não fiz de propósito, tá, só coloquei a resposta, porque eu quero que vocês façam para a gente tirar dúvidas, caso vocês não consigam. A outra pensei da mesma forma, só que essa outra, como são propriedades, dá para a gente fazer. Maria afirmou para João, A e B são matrizes tais que o produto AB possui inversa. A partir dessa informação, João concluiu. Ora, se a matriz A e a matriz B, uma, está dizendo que o produto aqui possui inversa, uma é inversa, o produto possui inversa. Então, A vezes B e B vezes A, né? O produto possui inversa. A matriz BT e TA, TB e TA possuem inversa. Ora, se A e B possuem inversa, a transposta de AB seria igual à transposta de BA. Não é? Aliás, seria igual à transposta de B vezes a transposta de A, e não transposta de BA. Então, não significa que essa não é verdade. A transposta de AB é igual à transposta de B vezes a transposta de A, e não a transposta de AB igual à transposta de BA. Tá ok? Então, essa é falsa. As matrizes A e B possuem inversa. Não obrigatoriamente. Não é? Se a AB possui inversa, significa que a transposta de AB possui inversa. E 3. O determinante de AB é diferente de 0. Exatamente. Você vai ter a transposta de AB não pode ser 0, porque senão ela não teria inversa. Tá? Senão não teria inversa. E ele disse que possui inversa. Então a resposta certa é a alternativa 3, é a única correta. Letra C. Letra C. A questão de número 23. Considere a matriz A igual a IJ 2 por 2, com a IJ igual a 3I menos J. É correto afirmar que o determinante de A igual a 2, vamos lá, o determinante de A vai ser, calculo cada elemento desses, né? Aqui, ó, 1 é 3 vezes 1 vezes 1, vai dar 3 menos 1, 2, está aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha e segunda coluna vai ser I igual a 1, J igual a 2, então vai ficar 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1, está aqui ele, ó, 1.
Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Vai ficar segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 2, 6. Menos 1. Não é? Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 2, 6. Menos 1 dá 5. Está aqui ele, 5. Segunda linha, segunda coluna. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Menos 2 dá 4. Está aqui ele, 4. Agora, o determinante de A igual a 2. Vamos ver. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 5, 5. Vai ficar 8 menos 5, 3. 3. Então essa é falsa, não é 2. Dá 3. Ah, é 2, 1, 5, 4. Verdade, está aqui. 2, 1, 5, 4. É a matriz A. Então essa é verdade. Essa outra. A ao quadrado é igual a 4, 25, 1 e 16. Será que é? A é 2, 1, 5, 4, né? A é 2, 1, 5, 4. Essa matriz ao quadrado vai ser o quadrado de cada elemento? Não. Porque a matriz, quando eu multiplico A por A, que é A ao quadrado, eu vou multiplicar linha por coluna. Não elementos correspondentes por elementos correspondentes. Então eu multiplico linha por coluna. Vai ficar 4 vezes o elemento da primeira linha aqui, da primeira coluna, multiplicado pelo elemento que está por ele mesmo, né? Quando eu fizer a por ela mesmo, vai ficar 4 vezes 4, 16. Mais. Vai dar 4, 16 mais 4 no caso, né? Mais 10, aliás, 26. Vai ficar a primeira linha pela primeira coluna. 4 vezes 4, 16, mais 2 vezes 5, 10. Vai dar 26. Então já viu que não é verdade, né? Então essa daqui é falsa também. Ok? Bom, terminamos as questões de matrizes, alguns de determinantes, inclusive, está na frente do assunto, que a gente vai dar na próxima aula. Então, na próxima aula, nós continuaremos com determinantes, exercícios de determinantes. Tá ok? Então, até lá.